Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no Renologia e a obra também está de volta lá fora. Então, se você estiver escutando algum barulhinho de britadeira, a minha casa não está caindo, né? Pelo contrário, está sendo levantada uma casa ali do lado de fora, lá embaixo no prédio, certo? Bem, falaremos hoje mais uma vez das proteínas, é a parte 2 do conteúdo de proteínas, e hoje é o momento de abordarmos algumas funções que essas macromoléculas desempenham no nosso organismo, certo? Bem, antes da gente começar, o ritual de sempre, né? Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, não esquece de deixar o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta porque é hora do estudo. A primeira função que nós encontraremos as proteínas desempenhando no nosso corpo é a função estrutural, ou seja, participando da estrutura de órgãos. Nesse caso, nós temos algumas proteínas que se destacam. A primeira delas é o colágeno, uma proteína que praticamente compreende 25% da massa proteica do nosso organismo e ela está diretamente ligada à elasticidade da pele e também à composição dos tendões, que são aquelas estruturas que ligam os músculos nos ossos e aí fazem, né, dão um ponto de ancoragem para dar a movimentação daquela estrutura. Então, no braço, nós temos os tendões dos bíceps que nos possibilitam esse movimento. Né? O bíceps é um músculo que possibilita esse movimento e o tendão é um ponto, faz parte desse ponto de ancoragem, certo? O colágeno por fazer parte da pele, estar envolvido com a elasticidade da pele, ele acaba sendo envolvido no processo da aparência do envelhecimento, né? As rugas, as linhas de expressão, e por esse motivo a gente consegue encontrar hoje disponível no mercado uma série de tratamentos à base de colágeno, seja colágeno para você mastigar, como se fosse uma bala, cremes com colágeno e por aí vai. Então é uma proteína que é bastante conhecida até por estar envolvida com tratamentos de estética. A outra proteína que nós temos como destaque é a elastina, uma proteína que faz parte da composição dos vasos sanguíneos e dá aos vasos sanguíneos elasticidade. Por que isso é importante? Principalmente nas artérias, porque com a variação de pressão eu preciso ter um vaso elástico para que ele aguente justamente essa força que é feita contra sua parede. Se o meu vaso fosse muito rígido ou então fosse muito maleável, eu teria um problema grande porque o aumento da pressão arterial poderia fazer com que esse vaso estourasse. No caso, pela presença da elastina, entre outros fatores, mas pela presença da elastina, eu consigo ter uma resistência do vaso sanguíneo maior e isso faz com que variações de pressão não sejam tão prejudiciais. Imagina só você tomar um susto e de repente ter um vaso estourado por conta do aumento da pressão arterial. Seria um pouco complicado, teríamos realmente que viver em uma bolha. E a terceira proteína que se destaca dentro desta função é a queratina, que também, né, faz parte aí do processo de epiderme, ela impermeabiliza a epiderme e nós também temos a queratina muito presente em escamas de animais, também atuando nesse processo de impermeabilização. Tá? Essas são as proteínas estruturais. Apenas alguns exemplos. Se nós formos buscar na literatura científica, encontraremos uma série de outros exemplos. Né? Eu trouxe 3 aqui para a gente ter um pouquinho dessa noção. Nós também podemos encontrar as proteínas com ação reguladora no nosso organismo. E aí, quando a gente fala de ação reguladora, a gente está falando de
hormônios. Nós já falamos de hormônios aqui, falamos de hormônios com base lipídica, os hormônios esteroides. Estou até deixando aqui o card da aula de lipídios para vocês, mas aqui no caso nós estamos falando exclusivamente dos hormônios proteicos, que são a grande maioria dos hormônios que nós temos no nosso corpo. Um deles já é conhecido por nós também, que é a insulina, envolvida no processo da difusão facilitada da glicose nas células. A insulina ela é produzida pelo pâncreas e aí no momento que ela ganha a corrente sanguínea, ela vai atuar na difusão facilitada da glicose, ou seja, a entrada da glicose nas células, certo? Nós também temos o hormônio que é contrário à insulina, que também é produzido no pâncreas e é conhecido como glucagon. A ideia do glucagon é simplesmente aumentar o nível de glicose na corrente sanguínea. E para isso ele acaba tirando glicose de dentro das células. Até falamos do glicogênio, da reserva de glicose que nós temos e tudo mais. Então tudo isso está envolvido nesse processo de ação do glucagon. Para você lembrar, também estou deixando aqui o card para vocês da nossa aula de carboidratos. Uma glândula que produz bastante hormônio proteico que nós temos, que fica na nossa região do cérebro, né, é a hipófise. A hipófise tem muitos hormônios que ela produz. Eu vou trazer dois aqui como exemplo para vocês. O primeiro deles é o hormônio do crescimento, o GH, que é um hormônio que sim, está envolvido com o crescimento, o nome já diz, né? Tanto que quando a gente tem deficiência dele, a gente tem o nanismo, né, as pessoas com baixa estatura. Inclusive existem tratamentos à base de GH para pessoas que apresentam crescimento muito pequeno, muito tímido, né? O GH ele não só atua nesse processo, como ele também atua no processo de multiplicação das células. Ele atua aí em uma série de processos de aumento da atividade do fígado, aumento do nosso metabolismo energético, fazendo queimar mais gordura em vez de queimar açúcar e por aí vai. Nós temos uma série de funções. Nós associamos muito o GH ao crescimento na infância e na adolescência, mas ele continua tendo função na nossa vida de adulto, mesmo que a produção nessa fase seja aí reduzida. Um outro hormônio que nós temos também é o FSH, o hormônio folículo estimulante, que ele atua tanto na regulação da produção de espermatozoides no homem, como também atua no ciclo menstrual das mulheres. Então é um hormônio muito envolvido com os ciclos reprodutivos, também produzido na hipófise, tá? São 4 exemplos que eu trouxe para vocês. Existem muitos outros hormônios que são hormônios proteicos, mas não dá para ficar falando de todos deles. Eu trouxe os principais aqui, inclusive aqueles que possivelmente têm mais chance de cair num Enem ou no vestibular, certo? Próxima ação, próximo papel das proteínas. Nós já falamos de proteínas transportadoras aqui no canal. Elas apareceram quando nós falamos de membrana plasmática, em alguns temas que foi necessário falar de membrana plasmática e do transporte que a membrana faz de substâncias do meio interno para o externo ou vice-versa, né? Esse transporte ele é mediado por proteínas transportadoras. A própria insulina, né, que falamos agora nos hormônios proteicos, a passagem da glicose do meio externo para o meio interno da célula é mediado por uma proteína que é ativa por essa insulina. Tá? Nós também temos proteínas transportadoras extracelulares, né? Proteínas que não fazem parte da membrana, que estão livres. 2 dessas proteínas são fundamentais para a gente. A primeira é a albumina, encontrada no nosso soro sanguíneo, que é responsável pelo transporte de substâncias, principalmente substâncias que não são hidrossolúveis, como os ácidos graxos, como também é o caso da bilirrubina. Nós encontramos a albumina transportando a bilirrubina, que é derivada da quebra das nossas hemácias, tá? Nós também temos
já que falamos das hemácias, a hemoglobina, que é uma proteína formada por 4 subunidades, então é uma proteína quaternária, que é responsável por captar o oxigênio no nível pulmonar e levar esse oxigênio para as células. É uma proteína transportadora de oxigênio. Em menor quantidade, ao contrário do que muita gente pensa, ela também pode até levar gás carbônico das células para o pulmão para ser expelido. Mas a quantidade desse transporte é muito baixa. A maior parte do gás carbônico é transportado por um processo chamado solução tampão. Nós vamos falar dele, inclusive, nesse eixo de nutrição, mas ainda não é o momento dessa fala, tá? Mas entendam que a hemoglobina transporta sim o oxigênio do pulmão até as células, mas o transporte de gás carbônico para eliminação no pulmão é muito pequeno para esta proteína, certo? Bem, próxima função. Nós também já falamos de proteína de defesa. Né? As proteínas de defesa que nós conhecemos, que nós abordamos aqui, foram os anticorpos, né? Inclusive classificamos o IgA, IgM, IgG, aqui está o card para que você possa relembrar disso. E nessa mesma aula nós também tivemos uma explicação sobre o sistema complemento, que é um conjunto de proteínas que vai sendo ativada em cadeia, que acaba fazendo aí lise celular de alguns agentes infecciosos, de alguns corpos estranhos que tentam nos instalar um quadro de doença. Mas também nós temos um grupo de proteínas que atua na defesa, que são as proteínas da coagulação sanguínea, que nos impedem de ter uma hemorragia, que nos impedem, por exemplo, de ter uma infecção em alguma ferida, porque elas acabam retendo aí uma boa quantidade de células e acabam vedando um pouco aquela abertura no nosso organismo, tá? Essas proteínas, elas são ativadas, então nós temos o fibrinogênio, que é ativado em fibrina, e a protrombina, que é ativada em trombina. No caso da fibrina, né, o que ela faz? Ela faz uma rede, literalmente, uma rede que começa a reter as células do sangue, junto com as plaquetas. As plaquetas possibilitam que essa rede possa ser instalada numa abertura, né, num vazamento de sangue, numa hemorragia, por menor que ela seja, e a fibrina, então, ela começa a reter as células do sangue, principalmente as hemácias, para formar a casquinha, né, para formar aquela casquinha da ferida, a casquinha do machucado. Então, acabam também atuando de uma maneira importante na defesa do nosso organismo, as proteínas da coagulação. Agora, chegou o momento de falarmos da cereja do bolo das funções proteicas. As enzimas são proteínas que atuam como catalisadores bioquímicos. Parece um pouco complicado, né? Mas não é não. A gente traduz isso para vocês. Catalisador, na verdade, é algo que vai acelerar uma reação química, algo que precisa de menos energia de ativação para poder fazer com que aquela reação aconteça e que ela aconteça de uma maneira rápida. Automaticamente, quando eu falo que a enzima é um catalisador, eu estou dizendo que ela vai acelerar as reações químicas que acontecem no nosso organismo. Sejam elas as reações de quebra de nutrientes para absorção, que a gente vai encontrar no nosso trato digestório, seja ela uma reação metabólica para obtenção de energia, fazer moléculas de estrutura e por aí vai. Tá? Então, quando eu falo que as enzimas são catalisadores bioquímicos, eu estou dizendo que elas são proteínas que aceleram as nossas reações químicas. Para isso, ela tem
uma teoria, nós temos uma teoria que chama a teoria da chave fechadura, que é uma teoria bastante difundida, não representa muito bem a realidade, mas eu vou explicar logo por quê. Mas ela ilustra bem como funciona uma enzima. Afinal de contas, cada enzima é produzida para uma reação específica, da mesma maneira que cada chave é produzida para uma fechadura específica. Por isso, utilizar a teoria da chave fechadura faz com que a gente compreenda facilmente o papel da enzima. E outra coisa que é semelhante nesse caso é que quando eu uso uma chave para abrir ou trancar uma porta, a chave nem a fechadura se desgastam, elas permanecem lá para que eu possa abrir ou trancar, né, novamente aquela porta. E a mesma coisa funciona com as enzimas. A enzima, no momento que ela catalisa uma reação, ela não se degrada, ela não simplesmente desaparece, ela não muda a sua conformação química. Ela se libera para continuar catalisando aquela reação com outras moléculas, certo? Então é sempre importante a gente pensar. Mas por que eu não falo da teoria da chave fechadura? Para ser um pouco coerente com aquilo que a gente ensina aqui, por mais que essa teoria tenha um papel muito importante na visualização do funcionamento enzimático. Tá? Uma certa vez, um aluno me perguntou a seguinte situação. A gente estava numa revisão de terceira série do ensino médio e o aluno me perguntou o seguinte. Falou assim, professor, a gente vê nos livros, a gente vê nos seus desenhos na lousa, né, você faz aí a interação da enzima nesse processo de chave fechadura. Bem, nesse caso, o substrato não é algo tão menor que a enzima. O substrato, como eu falei, é a molécula que a enzima vai atuar, né, para fazer a reação química. Eu falei, sim, tudo bem, realmente não parece menor. Ele falou, tá, mas vamos pegar uma glicose. Uma glicose tem 6 carbonos. Tá? Ela tem um tamanho de uma molécula de 6 carbonos. Uma enzima é uma proteína. Imaginando que ela tenha 100 aminoácidos, cada aminoácido com no mínimo 3 carbonos, ela é gigantesca frente a uma molécula de glicose. Como que eu vou conseguir visualizar isso, entender, né, pensar nesse processo de chave fechadura dessa maneira que é representado? E realmente ele tem razão, existe uma falha na ilustração disso se a gente tenta fazer uma ilustração mais real, mais verossímil daquilo que acontece. Né? O processo de chave fechadura é ótimo para se entender o conceito, mas ele infelizmente não é algo que acontece. A enzima, como eu mesmo disse para vocês, como é uma proteína terciária na maioria das vezes, ela tem um formato que parece um fio todo emaranhado. Realmente foge um pouco daquele formato compacto, com forma definida que nós temos nas ilustrações dos livros didáticos, tá? Então, por esse motivo, eu trago para vocês, eu quando ilustro uma aula de enzima, tento fazer algo que seja mais próximo da realidade, tá? Mas, por favor, não desconsiderem em hipótese alguma o processo de chave fechadura, porque afinal de contas, ele é fundamental para a compreensão conceitual do papel da enzima. Tudo bem? Bem, vamos dar uma olhadinha nesse modelo mais próximo da realidade. Como eu disse para vocês, uma proteína terciária tem um formato aí mais semelhante a um fio todo emaranhado. E é o que nós temos aí com essa enzima. Tá? Nessa enzima eu vou ter uma região, né? Eu vou ter uma região nessa proteína, nessa molécula, que eu vou chamar de centro ativo. O centro ativo é uma região que tem ligação, que tem afinidade química com o substrato, que é a molécula, que é a substância que sofrerá, que passará pela reação química. Bem, uma vez que eu tenho o centro ativo e eu tenho o substrato, eu vou formar o complexo enzima-substrato. Essa afinidade química vai aproximar o centro ativo da enzima com o substrato. E uma vez que eu fiz isso, eu vou ter então a reação realizada. Nesse caso, é uma reação de Lise, no qual o substrato dá origem ao produto A e ao produto B.
tá? Não é só a reação de Lise que a enzima faz. Essa é uma reação muito comum no sistema digestório, né, que a gente vê no trato digestório, no qual a gente quebra os nutrientes. Ela é comum também em algumas vias metabólicas, mas eu posso ter reações que mudam a conformação da molécula, que acrescentam água nessa molécula, que retiram a água desta molécula, que fazem união com fosfato inorgânico ou tiram fosfato inorgânico. Então eu tenho uma série de reações químicas diferentes que as enzimas podem realizar. A lise é a mais fácil de ilustrar, mas não é só ela que a gente tem, que a gente encontra nas enzimas do nosso organismo, tudo bem? Bem, uma série de fatores podem atuar no papel da enzima, na sua potência, né, em como ela vai realizar, na velocidade que ela vai realizar essas catálises. Um desses fatores é a temperatura. Então, quando eu falei para vocês de febre, na primeira aula de proteínas, eu disse a vocês que a febre ela aumentava a temperatura do corpo para diminuir um pouco o ritmo, né? E esse ritmo eu estou falando especificamente da enzima, e diminui um pouco a velocidade não só das nossas enzimas, como também das enzimas do agente infeccioso. E isso faz, obviamente, que a gente tenha mais tempo para poder combater aquele agente. A febre, de certa forma, é uma aliada do nosso corpo. A gente só tem que tomar cuidado com o processo acima de 42 graus por conta da desnaturação, como eu falei no último vídeo. Tá? Mas a temperatura, sim, ela influencia no papel enzimático. Geralmente as nossas enzimas encontram com o seu máximo trabalho na média de 36 graus centígrados. O pH também é outro fator que influencia. Cada enzima tem um pH ideal para funcionar. E aí, quando nós falamos da digestão das proteínas, a gente observa que a pepsina, que atua na digestão das proteínas no estômago, ela funciona com pH ácido. Já no duodeno, as enzimas do suco pancreático, elas têm um perfil com pH um pouco mais alcalino e por aí vai. Então, nós temos um pH ideal para cada enzima no nosso organismo. E um outro fator que influencia muito o papel enzimático é o fator que eu vou conhecer como feedback. Tá? O que é o feedback? São substâncias químicas que estão muitas vezes envolvidas no processo que a enzima catalisa, que acabam regulando a velocidade de reação. É um pouco complicado, mas olha o modelo que eu trouxe para vocês. Olha o que a gente pode observar nesse caso. Eu tenho aí, além do centro ativo da enzima, um sítio regulador. Então é uma outra parte da molécula que eu chamo de sítio regulador. Essas moléculas, elas podem fazer um papel positivo nesse sítio regulador, aumentando a velocidade de reação, ou elas podem fazer um papel negativo, como um inibidor, diminuindo e até cessando a velocidade de reação desta enzima. O que pode ser um inibidor, um inibidor ou um indutor? Muitas vezes o próprio produto ou o próprio substrato. Como assim? Eu tenho lá a enzima e de repente a concentração de substrato naquele meio aumenta absurdamente. Automaticamente, em contato com o sítio regulador, o substrato aumenta a velocidade de reação para que mais substrato cada vez seja quebrado. No momento que eu aumento a quantidade de produto que eu tenho, ou seja, eu já fiz uma boa quantidade de reações, o produto pode se ligar ao sítio regulador e diminuir a velocidade desta reação, inibindo a velocidade da reação. É mais ou menos como um exemplo fácil assim. Você chega em casa depois de ter passado um dia inteiro sem comer. Tá morrendo de fome, com o estômago grudado nas suas costas. E aí você encontra na mesa da sua casa um belíssimo banquete, os pratos todos feitinhos, bonitinhos, com tudo aquilo que você gosta. É óbvio que a imagem que aquela mesa bem posta traz, né, aumenta o seu apetite e você parte pro ataque, vai lá comer tudo aquilo que você tem direito. Então,
automaticamente a velocidade de reação pela imagem dos pratos muito bonitos e apetitosos faz com que você atue de uma maneira mais energética, né? Você simplesmente vá com uma velocidade maior, com mais sede ao pote. No momento em que esses pratos começam a ser consumidos, né? A comida começa a ser consumida e começa a se fazer na pilha na mesa uma pilha de pratos sujos e vazios, aquela imagem dos pratos sujos e vazios te diz que você comeu demais e você começa então a inibir o seu apetite, né? Diminuir o seu ritmo de comilança. E aí a gente tem, no caso, um inibidor. É mais ou menos assim que funciona a regulação da enzima pelo feedback, né? Atuando muitas vezes nesse sítio regulador. Tudo bem? Bem, como a gente pôde observar, as enzimas elas são fundamentais para a manutenção da vida, elas estão presentes em uma grande quantidade de reações químicas que nós temos no nosso corpo e por esse motivo a gente precisa cuidar muito bem delas, tá? Então sempre se alimentando com os aminoácidos necessários para que a gente possa produzir as enzimas, porque quem produz as nossas próprias enzimas somos nós mesmos através do nosso DNA. Mas isso é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, certo? Bem, vamos para outras funções que as proteínas podem desempenhar. Nós também podemos encontrar as proteínas com função de armazenamento, dando aí nutrientes para um embrião, para um feto. Vamos encontrar isso nas sementes das plantas, que geralmente possuem um armazenamento proteico para que aquele embrião se desenvolva e forme um broto, e também podemos encontrar isso na albumina do ovo, que é uma reserva proteica para alimentação, né, para nutrição do embrião, para que a gente possa ter aí o desenvolvimento do pintinho. Nós também temos proteínas atuando como toxinas, vejam só, muitas toxinas que alguns animais, que algumas bactérias produzem, são nada mais nada menos que moléculas de natureza proteica, que vão atuar nos organismos hospedeiros como um veneno, né? Criando reações patológicas que causam dano nesses organismos. Nós falamos inclusive aqui da toxina difitérica, que vem da união do fago do DNA do fago com o DNA da bactéria da difteria. Estou aqui deixando o card, isso foi falado quando nós falamos dos ciclos dos vírus, tá? Para que você possa acompanhar. Essa toxina difitérica nada mais, nada menos que é uma proteína produzida pela bactéria da difteria, graças a esse DNA viral que foi incorporado a ela. Tudo bem? Bem, essas são as funções das proteínas. A gente vai voltar mais tarde a falar desse grupo de moléculas, tá? Então fique bastante atento porque esse assunto ainda não terminou. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez digo a vocês, tudo que a gente usa aqui, né, todas as imagens que eu produzo para ilustrar os vídeos, eu também coloco disponível no Instagram com um pequeno resuminho. Segue lá, gente, @renologia. Até o próximo vídeo. Um grande beijo a todos e a todas.